Sua madrasta a prendia no celeiro e a chicoteava, até que o vaqueiro ouviu os gritos. Era fim de tarde no sertão, e o sol se escondia lento atrás das serras vermelhas. O vento soprava quente, trazendo o cheiro de terra seca e de lenha queimada. No terreiro, um silêncio pesado se misturava com o som distante das cigarras. Dentro do velho celeiro, Letícia chorava baixinho. Seus pulsos estavam amarrados com corda grossa e áspera, presas na trave de madeira. O chão de barro frio já tinha marcas do sangue que escorria das costas dela. A madrasta, mulher dura, de olhos frios como pedra de rio, guardava o chicote enrolado na mão. "Ah, cala a boca, menina!" rosnou a madrasta, levantando o braço mais uma vez. Letícia mordeu os lábios, tentando não gritar, mas a dor foi forte demais. Um gemido escapou. Do lado de fora, nos arredores da fazenda, um vaqueiro passava com seu cavalo. Era homem alto, ombros largos, a pele marcada de sol. Chamava-se Miguel, conhecido no sertão pela coragem, mas também pelo silêncio. Era respeitado pelos homens e admirado pelas mulheres, ainda que mantivesse sempre uma distância orgulhosa. Naquele instante, o silêncio da tarde foi quebrado pelo som que atravessou o ar quente. O grito de Letícia. Um grito fino, de dor, de desespero. Miguel puxou as rédeas, o cavalo empinou. Os olhos dele se apertaram, tentando escutar melhor. Outro grito. "Que é isso?" murmurou Miguel, o coração batendo forte no peito. Ele conhecia aquele som. Não era som de bicho. Era de gente sofrendo. E o sertão, apesar de duro, tinha códigos que nem mesmo os mais brutos ousavam quebrar. Mulher não se maltratava daquele jeito. Miguel desmontou do cavalo devagar, os músculos do braço saltando quando segurou a sela. Com passos firmes, se aproximou do celeiro. O som do chicote cortando o ar ecoou lá dentro, seguido de mais um grito sufocado. Ele encostou a mão na porta de madeira. Olhou para o chão. Respirou fundo. Sabia que dali em diante nada seria igual. Se essa história já lhe prendeu logo de começo, se inscreva no canal e continue comigo até o fim. Vai ter amor, ódio, vingança e superação nesse sertão. O coração de Miguel batia pesado. Ele empurrou devagar a porta do celeiro. A luz do pôr do sol entrou em feixes, revelando a cena. Letícia, magra, jovem, com lágrimas escorrendo pelo rosto, a pele marcada de sangue. E de pé diante dela, a madrasta segurando o chicote, os olhos faiscando, como se tivesse sido pega em pecado. "E quem é você para entrar aqui desse jeito?" A madrasta gritou, a voz cheia de veneno. Miguel não respondeu de imediato. Seus olhos estavam presos na menina amarrada. Ele sentiu a raiva subir como fogo, mas se controlou. Deu um passo à frente, o chão rangendo sob suas botas pesadas. "Solte ela, agora!" disse Miguel, a voz firme, sem gritar. A madrasta riu com escárnio. "Essa peste merece cada marca que tem no corpo. Não se meta onde não é chamado, vaqueiro." O silêncio ficou denso. O vento bateu contra as paredes do celeiro. Miguel se aproximou mais, os punhos cerrados. A madrasta ergueu o chicote como quem desafia. Letícia, com os olhos marejados, sussurrou: "Por favor, me tira daqui." Miguel encarou a madrasta em silêncio. O suor escorria da testa grossa, mas os olhos permaneciam firmes, como faca apontada. O vento fez ranger a madeira do celeiro, e naquele instante parecia que até os bichos silenciaram, esperando o desfecho. "Solte a menina", repetiu mais grave. A madrasta estreitou os olhos, cuspindo no chão. "Você não manda aqui, Miguel. Essa casa é minha, e essa ingrata também." Ela ergueu o chicote de novo. Mas dessa vez, Miguel avançou rápido. Num só movimento, segurou o braço dela, forte como ferro. O chicote caiu no chão com um estalo seco. "Nunca mais levante isso contra ela", disse, encarando bem de perto, a voz baixa, mas cortante. A madrasta arregalou os olhos, surpresa com a força dele. Tentou se soltar, mas era inútil. Miguel largou o braço dela com desprezo, como quem solta coisa suja, e se voltou para Letícia. Os olhos da menina brilharam com um misto de esperança e medo. Vai me ajudar?" Ela sussurrou, a voz quase sem ar. Miguel puxou o facão da cintura.
e com um corte firme arrebentou as cordas que prendiam os pulsos dela. As marcas vermelhas se abriram na pele, mas Letícia respirou fundo, como se tivesse voltado a nascer. Ela cambaleou, quase caindo. Miguel a segurou pelo braço, devagar, com um cuidado que não parecia combinar com a dureza dele. Os olhos dos dois se encontraram. Foi rápido, mas intenso, como se ali houvesse algo maior do que apenas gratidão. Obrigada, murmurou Letícia. A madrasta, furiosa, agarrou o cabo da enxada que estava encostada na parede. Você vai pagar caro por isso, vaqueiro. Miguel se virou, erguendo o facão. Não precisava nem falar. O olhar dele já dizia tudo. Se ela desse mais um passo, não sairia dali inteira. A madrasta hesitou, o peito arfando de raiva, mas recuou. Sabia que Miguel não era homem de blefe. Ele puxou Letícia pela mão. Vamos embora daqui. Saíram do celeiro. O céu já estava pintado de vermelho e roxo. A lua começava a nascer por trás das serras. O vento soprava forte, levantando a poeira do terreiro. Letícia respirava ofegante, tentando entender o que estava acontecendo. Miguel a levou até o cavalo, um alazão imponente. Ajudou-a a subir na sela, depois montou atrás dela, firme. Segura em mim, disse sem olhar nos olhos dela. Letícia obedeceu. Encostou o rosto nas costas dele, sentindo o cheiro de suor e couro. O coração dela batia acelerado, não só pelo medo, mas também por uma sensação nova, estranha, que crescia dentro do peito. O cavalo partiu em disparada pelo caminho de terra batida. Atrás, a madrasta gritava xingamentos que ecoavam no vento, mas ficavam cada vez mais distantes. A noite caiu de vez. A lua iluminava o sertão e os grilos faziam coro. Miguel parou perto de um riacho escondido, onde as árvores faziam sombra e o som da água trazia calma. Vamos descansar aqui, disse, ajudando Letícia a descer. Ela sentou numa pedra, as mãos ainda tremendo. Passou os dedos nas marcas dos pulsos e respirou fundo. O silêncio entre eles era pesado, mas não desconfortável. Por que você me ajudou? Perguntou de repente, olhando para ele. Miguel demorou a responder. Estava agachado, enchendo a cabaça de água no riacho, porque era a coisa certa a fazer. Ela mordeu os lábios emocionada. Ninguém nunca se importou comigo assim. Miguel se aproximou, entregando a cabaça. Letícia bebeu com sede, a água descendo fresca pela garganta. Quando levantou os olhos, ele ainda a observava. O rosto sério, mas os olhos mostravam algo mais. O fogo da pequena fogueira crepitava abaixo, iluminando os rostos de Miguel e Letícia. As chamas dançavam, lançando sombras nas árvores ao redor. O sertão, naquela noite, parecia em silêncio, como se o próprio mundo tivesse parado para escutar a respiração dos dois. Letícia abraçava os joelhos, encolhida, ainda com o vestido rasgado e sujo do celeiro. Os olhos dela estavam vermelhos de tanto chorar, mas havia algo novo neles, uma centelha de esperança. Você não tem medo da madrasta? Ela perguntou, quebrando o silêncio. Miguel mexia no facão, afiando a lâmina devagar. Medo tenho não. Tenho respeito pelo perigo, isso sim. Mas gente ruim não me dobra. Letícia o olhou com admiração. Nunca tinha visto um homem falar daquele jeito, firme, sem tremer a voz. Ela não vai parar, disse a voz embargada. Vai atrás de mim, vai atrás de você. Miguel levantou os olhos. Pois que venha, respondeu seco, mas dentro dele sabia que não seria simples. A madrasta tinha influência no povoado, amigos perigosos, homens sem escrúpulos que fariam qualquer coisa por dinheiro. Letícia suspirou, olhando para o céu estrelado. Eu sonhava que alguém viesse me buscar. Desde pequena, toda noite eu pedia em oração, mas nunca aconteceu, até hoje. Miguel respirou fundo. Não era homem de palavras bonitas, nem de promessas vazias. Mas ver aquela menina ferida, ainda assim esperançosa, mexia com algo dentro dele. Pois hoje aconteceu, disse firme. Um silêncio cheio de emoção se instalou. O vento trouxe o cheiro da fogueira, misturado com o perfume doce das flores do mato. Letícia desviou os olhos, tímida, mas não conseguiu evitar um sorriso leve, o primeiro em muito tempo.
Mais tarde, quando o sono pesava nos olhos dela, Miguel se levantou, cobrindo-a com o gibão de couro que ele mesmo usava para enfrentar o mato fechado. Letícia se aconchegou, sentindo o calor e a proteção do tecido pesado. O vaqueiro se afastou um pouco, ficando de guarda, o olhar fixo no escuro da mata. O farfalhar distante de folhas o mantinha alerta. No peito, uma sensação estranha. Não era só o dever de proteger alguém em perigo. Era mais profundo, mais forte. Ele sabia. Aquela noite marcava o começo de algo que mudaria sua vida para sempre. Letícia acordou sobressaltada com um estalo forte. Miguel já estava de pé, facão em punho. O barulho vinha do mato. Galhos quebrados, passos pesados. A respiração dela acelerou. "Quem é?" gritou Miguel, a voz ecoando firme. Do escuro surgiram 2 homens, armados de peixeiras. O olhar sujo, os dentes amarelados pela cachaça. "A patroa mandou buscar a menina", disse um deles, rindo. "E disse que era para ensinar uma lição ao vaqueiro curioso." Letícia recuou, o coração disparado. Eu falei que ela não ia parar", sussurrou assustada. Miguel respirou fundo, posicionando o corpo entre Letícia e os homens. O fogo da fogueira iluminava seu rosto sério, quase esculpido em pedra. "Pois voltem e digam a ela que comigo não se brinca." Os homens avançaram. O primeiro tentou um golpe de faca, mas Miguel desviou rápido, usando o braço para empurrá-lo ao chão. O segundo veio por trás, mas Miguel girou, e o facão brilhou sob a lua, firme, sem hesitar. O barulho da luta ecoou pela mata. Facas batendo, gritos abafados, o fogo estalando mais alto como se celebrasse a fúria. Letícia, tremendo, observava, rezando baixinho. No fim, os 2 homens estavam caídos, gemendo de dor, derrotados. Miguel respirava ofegante, mas ainda firme, o peito subindo e descendo. Limpou o suor da testa, depois olhou para Letícia. "Ninguém vai te tocar enquanto eu estiver vivo", disse, olhando direto nos olhos dela. Ela correu até ele, abraçando-o com força. Chorava, mas não de medo. Era um choro de alívio, de gratidão, de algo novo que começava a nascer dentro dela. O sol nasceu vermelho no horizonte, espalhando claridade pelo sertão. O orvalho brilhava nas folhas secas e o canto dos galos anunciava mais um dia de luta. Letícia acordou devagar, ainda deitada perto da fogueira apagada. Sentiu o peso do gibão sobre o corpo e por um instante pensou que tudo não passara de um sonho. Mas ao virar o rosto e ver Miguel sentado numa pedra, o facão no colo, o olhar firme vigiando o caminho, percebeu que era real. "Dormiu bem?" perguntou ele sem se mover. Ela esfregou os olhos, a voz rouca. "Melhor do que em muito tempo." Miguel assentiu em silêncio. Depois se levantou. "A gente precisa se afastar daqui. Eles vão voltar." O coração de Letícia acelerou. Voltar para a fazenda não era opção. Mas para onde ir? Ela não tinha ninguém. Só conhecia a vida dura com a madrasta. "Miguel, e eu? Para onde eu vou agora?" perguntou com medo na voz. Ele olhou fundo nos olhos dela, respirando pesado. "Agora você vem comigo." O cavalo seguia pela vereda e o sertão acordava aos poucos. Miguel cavalgava firme, Letícia à frente, agarrada ao braço dele. Cada passo do animal levantava poeira dourada no ar. No caminho, Letícia se encolheu. As marcas do chicote ardiam, mas ela não reclamava. Miguel percebeu. Tá doendo muito?" Perguntou sério. "Não mais do que antes", respondeu, tentando sorrir. Ele cerrou os punhos. A raiva contra a madrasta queimava como fogo. Mas junto com a raiva vinha outra coisa. A vontade de proteger aquela menina a qualquer custo. Mais adiante pararam numa venda de beira de estrada. Miguel desceu, comprou pão, rapadura e um pouco de remédio para passar nas feridas de Letícia. A dona da venda, uma senhora de olhar curioso, olhou para os 2 com desconfiança. "Essa moça tá machucada, Miguel." "Que foi isso?" Ele encarou firme. "Foi o destino ruim que ela tinha. Agora não tem mais." A mulher balançou a cabeça, entendendo mais do que ele dizia. "Pois cuide bem dela. O sertão fala, e já já os boatos correm." Na beira do rio, Letícia lavou o rosto.
Miguel se aproximou com um pano limpo. Deixa eu cuidar dessas marcas. Ela hesitou, envergonhada. Mas o olhar dele não tinha malícia, só firmeza. Então deixou. Miguel passou o pano molhado devagar, limpando as feridas, e depois aplicou a pomada. A cada toque, Letícia sentia um calor diferente, que não vinha da dor. Obrigada, Ma murmurou, os olhos marejados. Ele não respondeu. Apenas guardou o pano e voltou a encilhar o cavalo. Mas por dentro, algo começava a mudar. Enquanto isso, na fazenda, a madrasta caminhava furiosa pelo terreiro. 2 homens ainda gemiam das pancadas que tinham levado de Miguel. Inúteis, gritou ela, chutando um balde. Não conseguem segurar um vaqueiro metido a herói? Um terceiro homem se aproximou, alto, com cicatriz no rosto. Chamava-se Bento. Era conhecido como Jagunço Sem Piedade, contratado por coronéis da região para resolver problemas. E se a senhora quiser, eu trago a menina de volta. E o vaqueiro junto, mas não vivo. E madrasta sorriu, um sorriso frio que gelava a espinha. Faça isso. Quero que ele sofra. Miguel levou Letícia para o alto da serra, onde havia uma casinha de barro, escondida entre mandacaros e pedras. Era um refúgio antigo, usado por ele quando precisava se afastar do povoado. A porta rangia, mas o lugar era seguro, e a vista alcançava todo o vale. Aqui ninguém vai achar a gente fácil, disse, ajudando Letícia a entrar. Ela olhou ao redor. A casa era simples, quase vazia. Um jiral de madeira, uma lamparina, um pote d'água e uns poucos objetos. Ainda assim, para ela parecia um palácio, comparado ao celeiro escuro onde passara tantas noites de dor. É bonito aqui, sussurrou. Nunca pensei que o sertão pudesse me trazer paz. Miguel ajeitou um colchão de palha para ela. Descanse. Amanhã a gente pensa no que fazer. Letícia se deitou, mas os olhos continuavam presos nele. Por que você está me ajudando tanto? Ele respirou fundo, encostando-se na parede. Porque sei o que é ser ferido sem merecer. Porque ninguém merece viver debaixo de crueldade. Ela sorriu tímida. Parece que Deus me ouviu, Miguel. O silêncio encheu o quarto. E pela primeira vez, Letícia dormiu sem medo. No povoado, a língua do sertanejo corria ligeira. Os boatos sobre Miguel e a menina estavam em cada canto. Na venda, na beira do rio, no terreiro da igreja. Alguns diziam que ele a tinha raptado, outros juravam que era amor proibido. Padre Augusto, homem justo, comentava com o sacristão. O povo fala muito, mas eu conheço Miguel. Ele não é de covardia nem de pecado. Alguma verdade grande tem nessa história. Enquanto isso, Bento, o jagunço, reunia seus homens numa tapera afastada. Eram 5, todos armados, olhares duros. O vaqueiro pensa que pode desafiar o sertão sozinho, disse Bento, cuspindo no chão. Vamos mostrar que ele não pode. Na serra, Letícia acordou no meio da noite com pesadelos. Chamou por Miguel, assustada. Ele entrou no quarto às pressas, facão na mão. O que foi? Eu sonhei que ela vinha atrás de mim, me amarrava de novo, disse, chorando. Miguel se aproximou devagar, sentando-se ao lado dela. Foi só sonho. Aqui você está segura. Letícia encostou a cabeça no ombro dele. O calor do corpo dele, a firmeza do braço, fizeram o medo se dissolver. Se você estiver aqui, eu não tenho medo, murmurou. Miguel ficou em silêncio, mas por dentro o coração batia mais forte. Não era mais só proteção. Havia algo crescendo ali, uma chama que ele tentava apagar, mas que cada gesto dela fazia reacender. Na manhã seguinte, Miguel saiu cedo para buscar mantimentos. Letícia ficou sozinha, olhando pela janela de barro o horizonte infinito. Sentia-se livre, mas também com medo do que viria. Foi então que avistou poeira subindo no vale. 5 cavaleiros vinham na direção da serra. O coração dela gelou. Reconheceu um deles, Bento, o jagunço com cicatriz. Correu até a porta gritando, Miguel! Eles estão vindo. Miguel voltou pelo caminho estreito, trazendo nas mãos um saco com farinha, rapadura e um pedaço de carne seca enrolada em pano. O cavalo vinha atrás, devagar, o sol já esquentando a serra. De repente, ouviu o grito de Letícia ecoando. Miguel! Eles estão vindo. O coração dele disparou.
Largou o saco no chão e correu para o alto da ladeira. Do mirante de pedra, avistou os 5 cavaleiros subindo a vereda. O sol batia no couro das celas e a poeira vermelha se levantava atrás deles. Miguel fechou os olhos por um instante, respirou fundo, depois voltou até a casa. Fique dentro, Letícia, e não abra a porta até eu dizer. Ela agarrou o braço dele, os olhos cheios de medo. Eles vão te matar. Ninguém me mata fácil, respondeu firme, colocando o chapéu de couro. Os homens chegaram rápido. Bento na frente desceu do cavalo com a peixeira presa no cinto e o olhar frio. Miguel, não torne as coisas mais difíceis. Entregue a menina e a gente vai embora. O vaqueiro encostou-se na cerca de pau a pique, o facão na mão, os pés firmes no chão de barro. Essa menina não volta para o inferno de onde saiu. Os outros homens riram, zombando. Vai enfrentar 5 sozinho? Miguel não respondeu. Apenas ergueu o facão, o sol refletindo na lâmina. A tensão explodiu. O primeiro jagunço avançou, mas Miguel desviou e golpeou de lado, derrubando-o no chão. O segundo veio com um pedaço de pau, mas Miguel girou o corpo e o atingiu com o cabo do facão, fazendo o homem cair gemendo. Bento ficou parado, observando, o olhar como o de uma cobra esperando o bote. É bom com a lâmina, mas quero ver segurar a fúria da madrasta. Ela não descansa enquanto não tiver a menina de volta. Miguel respirava pesado. 2 já estavam no chão. Outros 2 ainda cercavam, mas não ousavam avançar. De dentro da casa, Letícia tremia, ouvindo o som da luta, os gritos, os golpes. Apertava as mãos contra o peito, rezando baixinho. Cada estalo lá fora parecia um trovão no coração dela. De repente, Bento fez sinal. Um dos homens sacou uma espingarda velha debaixo do gibão. Letícia viu pela fresta da janela e gritou: Miguel, cuidado! O tiro ecoou seco, levantando poeira no chão. Miguel rolou rápido para o lado, escapando por pouco. Em um salto alcançou o homem armado e desferiu um golpe certeiro, derrubando-o. Agora só restava Bento parado, encarando com ódio. Ele puxou a peixeira devagar, caminhando em direção ao vaqueiro. Essa luta não acaba hoje, mas vou levar seu sangue como lembrança. Os 2 se mediram, circulando um ao outro. O sertão parecia prender a respiração. O vento parou, o silêncio pesou. Então, num movimento rápido, Bento atacou. Miguel bloqueou com o facão, as lâminas se chocando com estrondo metálico. O duelo foi intenso, cada golpe ecoando como trovão no vale. Até que Miguel, com um giro firme, desarmou Bento. A peixeira voou longe. O jagunço caiu de joelhos, o rosto suado, mas riu. Pode me deixar vivo agora, mas volto. E quando voltar, nem o céu nem a terra vão salvar vocês. Miguel encostou a lâmina no pescoço dele, mas não matou. Apenas o empurrou de lado, deixando-o cair na poeira. E vá embora. E diga para sua patroa que eu não tenho medo dela. Bento se levantou, os olhos cheios de ódio, e montou no cavalo. Com os homens feridos atrás, recuou, jurando vingança. Letícia correu para fora, as lágrimas escorrendo. Eu achei que ia te perder, disse, abraçando-o forte. Miguel respirava ofegante, o peito subindo e descendo, mas retribuiu o abraço. Enquanto eu respirar, ninguém vai encostar um dedo em você. Os 2 ficaram ali, no silêncio do sertão, abraçados sob o sol forte, enquanto a poeira da luta ainda pairava no ar. A manhã seguinte nasceu clara, o céu limpo como cristal. O vento soprava leve, espalhando o cheiro doce das flores de um buzeiro. Na casa de barro, Letícia acordou devagar, ainda envolta pelo silêncio depois da batalha do dia anterior. Miguel estava sentado do lado de fora, afiando o facão sobre a pedra. O sol iluminava o rosto sério dele, deixando à mostra as marcas do trabalho no sertão. Você não dorme nunca, Miguel? Ela perguntou, saindo devagar, os cabelos soltos caindo pelos ombros. Ele levantou os olhos e deixou escapar um sorriso rápido, raro. Dormo quando dá, mas acostumei a ficar de vigia. Ela se aproximou, sentando-se ao lado dele. Por um instante, ficaram em silêncio, ouvindo apenas o som do vento e dos pássaros. Letícia olhou para as mãos dele, firmes, calejadas.
Pensou em como aquelas mesmas mãos que sabiam lidar com a dureza do sertão também tinham sido capazes de soltá-la das cordas e cuidar das feridas dela. Miguel, começou a voz baixa, quando você me tirou daquele celeiro, não foi só minha vida que você salvou, foi meu coração também. Ele parou de afiar o facão, olhando-a nos olhos. Não fale assim, menina. Eu só fiz o que qualquer homem de bem faria. Não, ela insistiu. Outros viam, mas ninguém fazia nada. Você fez. O silêncio ficou pesado. Havia ali algo que nenhum dos dois queria admitir, mas que crescia a cada olhar, a cada palavra. Na vila, os boatos já corriam soltos. Na venda, o povo cochichava. Dizem que Miguel está escondido com a enteada da dona Clarinda. Isso não pode dar certo, homem feito com moça nova. Ouvi dizer que ela foi raptada. Padre Augusto tentou acalmar. Ninguém sabe a verdade. Deixem de julgar. Mas o sertão tem língua comprida, e as palavras voavam mais rápidas que vento. Na casa da serra, Miguel voltou de uma caçada, trazendo um tatupeba. Letícia o esperava com a panela no fogo, rindo sozinha ao ver a cena. Um dia ainda aprendo a cozinhar direito, disse ela, mexendo o caldo. Ele largou o tatu no chão, rindo também. Sertão ensina a gente, a fome não tem frescura. Enquanto comiam juntos, Letícia sentiu algo que nunca tinha sentido antes. Pertença. Não era só sobrevivência. Era companhia, calor, um lar construído com gestos simples. Mais tarde, enquanto lavava roupa no riacho, ela percebeu Miguel a observando de longe. Os olhos dele não eram de posse, mas de admiração silenciosa. Ela sorriu tímida, deixando cair a água das mãos. O que foi? Perguntou rindo. Nada, ele respondeu virando o rosto. Mas o coração dele queimava. Do outro lado do sertão, a madrasta caminhava pelo terreiro da fazenda, os olhos cheios de raiva. A peste conseguiu fugir, e ainda está nos braços daquele vaqueiro miserável. Bento, o jagunço, apareceu com a peixeira no cinto e um sorriso frio. Eu disse que ele era osso duro, mas não vai durar para sempre. Posso cortar o problema pela raiz. Quero ela de volta, Bento, disse a madrasta firme. Mas antes, quero ver ele humilhado. O sol já descia, pintando o céu de laranja e vermelho. Miguel estava no terreiro, consertando a sela do cavalo, quando Letícia se aproximou com um jarro de água. O vestido simples balançava com o vento, e os olhos dela brilhavam na luz suave da tarde. Trouxe água e se oferecendo o jarro. Ele pegou, bebendo um gole longo. Depois, limpou a boca com o braço e devolveu. Obrigado. Letícia ficou em silêncio, observando-o trabalhar. Os músculos dele se moviam sob a camisa gasta, cada gesto firme, cada detalhe lembrando a força de um homem acostumado ao sertão. Miguel, ela disse baixinho, você nunca pensou em casar? Ele parou, surpreso com a pergunta. Casar? Eu? Riu de leve, um riso curto. A vida de vaqueiro não deixa tempo para isso, menina. Mas e se a pessoa certa aparecer? Insistiu. Miguel a olhou sério, os olhos como brasas. Às vezes a pessoa certa aparece, mas o destino complica tudo. O coração de Letícia disparou. Entendeu o que ele queria dizer, mesmo sem ele dizer por completo. Desviou o olhar, as bochechas coradas, mas dentro dela crescia a certeza. Não era só gratidão, era amor. Na vila, o povo não falava de outra coisa. Na feira, entre sacos de farinha e cheiros de especiarias, os cochichos se espalhavam. Eu vi os dois juntos no riacho. Estavam rindo feito casal. Boa, isso não é certo. Miguel devia saber o que o povo vai dizer. E a madrasta? Dizem que já mandou jagunço atrás deles. Os boatos chegaram aos ouvidos de Padre Augusto, que suspirou pesado. O povo gosta mais da desgraça do que da verdade. De volta à serra, a noite caiu. Letícia acendeu a lamparina, iluminando o pequeno quarto. Miguel entrou depois, trazendo lenha para o fogo. O silêncio entre eles estava cheio de algo não dito. Miguel, eu sei que o povo fala, disse Letícia, encarando a chama da lamparina. Mas eu não ligo. O que importa é o que eu sinto.
Ele parou, o corpo rígido. E o que você sente? Ela levantou os olhos, firmes apesar do medo. Que eu não quero mais viver sem você. Miguel respirou fundo, o peito pesado. Se aproximou devagar, cada passo parecia ecoar no chão. Quando ficou diante dela, levou a mão ao rosto dela, limpando uma lágrima que escorria. Você não sabe o peso dessas palavras, Letícia. Dutton disse, a voz rouca. Eu sou o homem marcado pelo sertão duro, e você merece mais do que eu posso dar. Eu só mereço uma coisa, ser amada, respondeu ela firme. O silêncio os envolveu. Então, pela primeira vez, Miguel deixou o coração falar mais alto que a razão. Aproximou os lábios dos dela num beijo lento, cheio de ternura e fogo escondido. Mas enquanto o amor florescia na serra, a madrasta tramava. No escuro do casarão, sentada na cadeira de balanço, ela falava com Bento. Se o povo acreditar que eles são amantes, a vergonha vai ser tão grande que nem a coragem daquele vaqueiro vai segurar. Bento sorriu, mostrando os dentes amarelados. E como a senhora quer que o povo acredite? Deixe comigo. O sertão é pequeno e a língua dele é grande. O sertão seguia quente, mas dentro da casinha de barro a vida parecia diferente. Letícia acordava com o canto dos pássaros e o cheiro de café coado. Miguel, calado como sempre, já tinha saído cedo para buscar água e lenha. Quando voltava, deixava um pedaço de rapadura ao lado dela sem dizer nada. Gestos simples, mas que faziam o coração da moça se aquecer. Um dia, depois do almoço, Letícia estendia roupa molhada no varal improvisado. Miguel, sentado num toco de madeira, afiava de novo o facão. O sol batia forte e a sombra era pouca. Miguel, começou ela, a voz hesitante. O que o povo deve estar dizendo da gente? Ele ergueu os olhos pensativo. Povo fala porque tem língua. Sempre foi assim, mas deve ser coisa ruim. Insistiu. Miguel respirou fundo. É, ruim, sim. Dizem que você é minha mulher, que fugi com a enteada da madrasta. Letícia parou, as mãos tremendo. E você, o que sente quando ouve isso? Ele ficou em silêncio por um tempo. Depois se levantou, caminhou até ela, parou bem perto. Mas sinto que o povo pode até falar o que quiser. Mas dentro de mim eu sei a verdade. Letícia o encarou, os olhos marejados. E a verdade qual é? Que eu não escolhi me apaixonar por você, mas aconteceu. O coração dela disparou. A roupa molhada caiu das mãos, esquecida. Ela deu um passo à frente e Miguel segurou o rosto dela com as duas mãos. O beijo que se seguiu foi mais forte, carregado de desejo, de paixão proibida, de um amor que nascia contra todas as regras. Na vila, a madrasta não precisava mais inventar. As línguas afiadas faziam o trabalho por ela. Na venda, os homens riam. Miguel, o vaqueiro, se perdeu por causa de uma menina. Vai acabar morto. Ou então expulso daquelas terras. As mulheres cochichavam baixinho, algumas com inveja, outras com pena de Letícia. Padre Augusto chamou Miguel na sacristia num fim de tarde. Filho, não quero te julgar, mas o que se comenta é perigoso. Não só pela honra, mas pela sua vida. Miguel abaixou a cabeça. Eu sei, padre, mas não vou largar a menina. Nem que o mundo se volte contra mim. Na serra, Letícia sentia o peso das palavras do povo, mesmo sem ouvi-las diretamente. Um dia, chorando baixinho, disse a Miguel, eu não quero ser vergonha para você. Ele a abraçou forte. Você nunca vai ser vergonha. Você é força, é esperança. Mas e se eles fizerem mal a você por minha causa? Ela insistiu. Miguel a olhou fundo, os olhos firmes. Eu não tenho medo de homem nenhum. Só teria medo de perder você. Ela sorriu em meio às lágrimas e naquele instante percebeu que já não era a menina assustada do celeiro. Estava se tornando mulher ao lado dele. Enquanto isso, Bento afiava sua peixeira no terreiro da fazenda da madrasta. O povo já faz o serviço. Eles estão queimando a própria honra. A madrasta acendeu um cigarro de palha, tragando fundo. Ainda assim não basta. Eu quero ver ele destruído de corpo e alma. Bento sorriu. Então a gente prepara uma cilada. Não é difícil fazer um homem cair quando ele está distraído com amor. Na fazenda, a madrasta fumava devagar, o olhar duro fixo no terreiro.
O vento batia nas saias dela, mas não movia o rosto de pedra. Desde a fuga de Letícia, a mulher não conhecia paz. Cada cochicho na vila, cada risada dos vizinhos era como faca entrando na alma. Aquela ingrata se acha melhor do que eu, murmurava a voz carregada de veneno, mas eu vou mostrar que ninguém me desafia. Bento se aproximou, a peixeira brilhando na cintura. Já sei o caminho onde o vaqueiro anda levando a menina. Não vai ser difícil preparar uma tocaia. A madrasta sorriu frio. Quero que ele sofra. Quero que a veja ser levada de volta, sem poder fazer nada. Bento assentiu. Então vamos chamar os homens. Quando o sol cair, o sertão vai ter sangue. Na serra, Miguel cortava lenha enquanto Letícia lavava roupa no riacho. O sol batia forte, mas havia um clima de paz. Depois do beijo, os dois estavam diferentes. Não precisavam dizer nada, cada olhar já bastava. Letícia se aproximou, trazendo um pedaço de pão que tinha acabado de assar na brasa. Fiz para você. Ele pegou, rindo de leve. Tá ficando boa nisso, viu? Ela sentou-se ao lado dele, olhando o horizonte. Sabe, Miguel, pela primeira vez eu sinto que tenho casa. Ele olhou para ela, sério. Você tem. Enquanto eu estiver vivo, vai ter. O coração dela disparou. Encostou a cabeça no ombro dele e por alguns instantes tudo parecia certo. Mas o sertão, silencioso, já preparava sua prova mais dura. No povoado, a língua do povo trabalhava sem descanso. A notícia da fuga já tinha virado escândalo. Alguns homens zombavam de Miguel, outros o chamavam de ladrão de moça. As mulheres dividiam-se entre a pena por Letícia e a raiva contra a madrasta. Padre Augusto, preocupado, procurou Miguel. Filho, o que você sente é forte, mas os homens maus já se movem. Tome cuidado. Miguel apenas assentiu. Não precisava de conselhos para saber que o perigo estava próximo. À noite, a lua iluminava o caminho. Miguel decidiu levar Letícia até o povoado para buscar mais mantimentos. Montados no mesmo cavalo, seguiam pela vereda estreita. O silêncio era confortável, mas Letícia não conseguia evitar o medo. Você acha que ela desistiu? Perguntou, abraçada a ele. Não, respondeu seco. Mulher ruim não larga o osso. De repente o cavalo empinou assustado. Do mato surgiram 4 homens armados cercando a vereda. Eram jagunços de Bento. O cheiro de cachaça e suor enchia o ar. Agora pegamos vocês! Gritou um deles. Miguel desceu rápido, facão em punho. Os olhos faiscavam sob a luz da lua. Fiquem atrás de mim, Letícia. Ela desceu também, tremendo, mas sem soltar a mão dele. O sertão parecia segurar o ar. A lua iluminava o chão de terra batida e o vento agitava os galhos secos dos mandacaros. Miguel mantinha o facão firme na mão, o corpo ligeiro, os olhos atentos a cada movimento dos 4 homens que o cercavam. Entregue a menina, vaqueiro, disse um dos jagunços cuspindo no chão. A patroa quer ela de volta. Miguel deu um passo à frente, protegendo Letícia com o corpo. Digam para ela que, se quiser, venha buscar com as próprias mãos. Os homens riram, zombando. Um deles avançou primeiro, com o punhal erguido. Miguel desviou e desferiu um golpe certeiro no braço do sujeito, que caiu gritando. Os outros 2 vieram juntos. Miguel rodou o corpo, bloqueou o ataque de um e empurrou o outro contra a cerca de arame farpado. O som de carne rasgando encheu o ar. Letícia, tremendo, segurava uma pedra grande, pronta para se defender se fosse preciso. Os olhos dela estavam cheios de lágrimas, mas também de coragem. «Miguel!» gritou apontando. Era Bento. Ele surgia do meio da mata, montado no cavalo, a cicatriz no rosto brilhando à luz da lua. Agora não tem saída, vaqueiro. Essa noite termina sua história. Miguel respirou fundo, o peito subindo e descendo. Se for para terminar, termina com honra. A luta recomeçou. Miguel enfrentava os homens um a um, mas Bento desceu do cavalo, trazendo uma espingarda velha. Acaba logo com isso, gritou um dos jagunços sangrando no chão. Letícia correu, tentando atrapalhar Bento, mas ele a empurrou com brutalidade. Ela caiu na terra, o vestido rasgado. Miguel viu e o sangue ferveu nas veias.
Com um grito, avançou contra Bento antes que ele pudesse disparar. O choque dos dois foi brutal, os corpos rolando no chão. A espingarda disparou para o alto, assustando os cavalos. O clarão iluminou a noite como relâmpago. Miguel golpeou com o cabo do facão, acertando o rosto de Bento. O jagunço caiu, cuspindo sangue, mas ainda rindo. Oh, você pode até ganhar hoje, mas amanhã o sertão inteiro vai estar contra você. Miguel o segurou pelo colarinho, os olhos cheios de raiva. Por um instante, pensou em acabar ali mesmo. Mas Letícia gritou chorando: Não, Miguel, não se manche com o sangue dele. Ele respirou fundo, jogou Bento no chão e se levantou. Os jagunços, vendo o chefe derrotado, recuaram, levando os feridos. O silêncio voltou ao caminho. Letícia correu até Miguel abraçando-o forte. Eu achei que ia te perder. Ele a envolveu nos braços, sentindo o tremor dela. Mas eu prometi que ninguém ia te tocar, e vou cumprir. Os olhos dela se encontraram com os dele, e naquele instante o medo deu lugar a algo mais profundo. A paixão queimava como fogo de fogueira, intensa, proibida, mas impossível de apagar. Miguel encostou a testa na dela. Essa guerra ainda não acabou, Letícia, mas enquanto eu estiver de pé, você nunca volta para aquela mulher. Ela sorriu em meio às lágrimas, e o abraço se transformou em beijo. Um beijo de sobrevivência, de resistência, de amor em meio ao caos do sertão. Na fazenda, horas depois, Bento apareceu ensanguentado diante da madrasta. Ela o encarou com ódio. Você falhou de novo. Ele cuspiu no chão, furioso. Aquele vaqueiro não é homem comum. A madrasta acendeu o cigarro de palha, tragando fundo. Então vamos destruir ele de outro jeito. Não pela força, mas pela honra. Quero que o povo inteiro cuspa no nome dele. O sol da manhã queimava forte quando Miguel e Letícia chegaram de volta à casinha de barro. O cavalo estava cansado, coberto de suor, e eles também. Letícia ainda tremia, lembrando do rosto frio de Bento, da espingarda apontada. Miguel amarrou o cavalo e entrou com ela. No silêncio da casa, o coração dela se apertou. Miguel, até quando a gente vai viver assim, fugindo? Ele não respondeu de imediato. Largou o facão sobre a mesa e se aproximou, olhando nos olhos dela. Até quando for preciso. O sertão pode ser duro, mas eu sei me esconder nele. Letícia abaixou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Não quero que minha presença acabe com a sua vida. Ele segurou o rosto dela com as mãos, firme. Escute, Letícia. Você não é peso. Você é razão. Antes de você, eu vivia só por viver. Agora eu tenho para que lutar. Ela chorou, mas sorriu. E naquele abraço, sentiu que o mundo lá fora podia até se levantar contra eles. Mas dentro daquela casa havia paz. Enquanto isso, no povoado, as línguas afiadas trabalhavam sem descanso. Eu vi com meus próprios olhos. Os dois chegaram juntos, abraçados. Que vergonha! Nem esperaram o corpo da mãe dela esfriar. Miguel sempre foi direito, mas agora caiu de vez. Na venda, os homens riam zombando. Esse vaqueiro perdeu a cabeça por causa de uma menina. Vai acabar morto. Ou então expulso daqui. As mulheres, cochichando no mercado, falavam de Letícia. Pobre moça. Enfeitiçada por ele. Enfeitiçada nada. Tá se aproveitando? E cada palavra corria como fogo em palha seca. Na igreja, Padre Augusto chamou Miguel de lado. Filho, não é só sua vida que está em risco. É a honra dela. O povo não perdoa quando decide condenar. Miguel suspirou cansado. Padre, eu sei. Mas se o povo quiser me julgar, que julgue. Só não aceito ver ela sofrer mais uma vez. Padre Augusto colocou a mão no ombro dele. Então esteja pronto. Porque a guerra que vem agora não é de faca nem de bala. É de língua. Na fazenda, a madrasta ouvia as notícias com prazer. Sentada na varanda, abanando-se com um leque improvisado, sorria ao ver os homens e mulheres chegando para levar fofoca. A coisa feia. O vaqueiro escondido com a enteada. Um pecado desses não fica sem castigo. A madrasta apenas sorria e respondia. Eu avisei, mas ninguém acreditava em mim. Agora estão vendo a verdade. O veneno da vergonha já fazia efeito. A honra de Miguel começava a ser corroída. Na serra, Letícia notava a mudança.
Ao ir buscar água no riacho, ouvia cochichos de outras mulheres que passavam. É ela, a desavergonhada. Tadinha caiu nas garras dele. Letícia voltava com os olhos cheios de lágrimas. Miguel, eles me odeiam. Ele a abraçou forte. Deixe o povo falar. Só nós dois sabemos a verdade. Mas no fundo Miguel sentia o peso. O sertão podia ser vencido com coragem, mas a língua do povo era mais cruel que qualquer faca. A noite caiu pesada no sertão. A lua minguante mal iluminava os caminhos e o vento soprava seco, arrastando poeira pelo terreiro da casinha de barro. Miguel estava inquieto. Desde cedo sentia o coração apertado, como se a terra guardasse um segredo ruim. Letícia tentava acalmá-lo, passando a mão pelo braço dele. Tá tudo bem, Miguel. Hoje ninguém apareceu. Ele respirou fundo, mas os olhos permaneciam atentos. O silêncio do sertão também fala, menina. Às vezes fala mais alto do que o barulho. Na fazenda, a madrasta reunia Bento e 2 coronéis vizinhos, homens de bigode grosso e chapéu de feltro. O vaqueiro não vai cair só com jagunço, disse um deles. Mas se o povo acreditar que ele roubou a honra da menina, aí sim não terá lugar para se esconder. A madrasta sorriu, satisfeita. É isso que eu quero. Quero que ele seja caçado não por mim, mas pelo próprio povo. Bento assentiu. Amanhã cedo espalhamos a história de que ele raptou Letícia, que ela grita por socorro lá na serra. E quando os homens da vila subirem armados, o vaqueiro vai cair sem chance. E eu vou recuperar a menina como mártir, como vítima. Completou a madrasta, rindo baixo. Ninguém mais ousará se voltar contra mim. No alto da serra, Letícia acordou com um pesadelo. Miguel estava sentado à porta, facão no colo. Você também não dorme, né? Disse ela, chegando perto. Ele a olhou, sério. Não consigo. Sinto que algo grande se aproxima. Ela se ajoelhou ao lado dele, segurando sua mão. Então, se vier, a gente enfrenta junto. Ele a olhou fundo e naquele instante percebeu que já não lutava só por ela. Lutava com ela. De manhã, quando foram buscar água, Miguel percebeu um movimento estranho no vale. Poeira subia no horizonte, como se um grupo grande se aproximasse. O coração dele gelou. Letícia, volte para casa. Agora, ela obedeceu assustada. Miguel se armou com o facão e a espingarda velha que tinha guardado e subiu até a pedra mais alta. De lá, viu, eram homens do povoado, uns 10, todos armados com foices, facas, pedaços de pau. À frente vinha Bento, com um sorriso de vitória estampado na cicatriz. Miguel, gritou ele, o povo sabe da verdade. Você raptou a menina, desonrou a honra dela. Hoje a justiça será feita. Miguel cerrou os punhos. Mentira! Ela veio comigo por escolha. Nunca toquei nela sem respeito. Os homens murmuravam, divididos. Alguns acreditavam em Miguel, outros olhavam com ódio. Nesse momento, Letícia surgiu correndo da casinha. É mentira, gritou a voz embargada. Ele me salvou. Foi minha madrasta quem me prendeu, quem me machucou. Os homens pararam, surpresos. Bento ficou furioso. Cala a boca, menina. Abby tentou avançar. Miguel saltou da pedra, o facão na mão. Ninguém toca nela. O clima ficou denso. Um passo em falso, e o sangue correria pelo chão do sertão. O sol já subia forte no céu quando os homens do povoado cercaram a serra. Eram muitos, vaqueiros, jagunços, curiosos armados de foice e facão. O barulho das botas e das vozes ecoava como trovão. Miguel estava parado na frente da casinha, facão em punho, a espingarda apoiada no ombro. Letícia ao lado dele, o olhar firme, mesmo com o medo latejando no peito. Vamos embora. Gritou Miguel. Não tem nada contra mim. Bento riu, cuspindo no chão. O sertão inteiro já sabe, vaqueiro. Raptou a menina e agora quer esconder. Letícia avançou, a voz embargada, mas decidida. É mentira. Ele me salvou. Eu fui amarrada e chicoteada pela minha madrasta. Se hoje estou viva, é por causa dele. Alguns homens hesitaram, trocando olhares. Mas Bento levantou o punho. Cala a boca, menina. O povo não vai acreditar em histórias de uma ingrata. Miguel deu um passo à frente, os músculos rígidos. Se quiserem me pegar, venham. Mas nenhum de vocês toca nela. O primeiro homem avançou com uma foice.
Miguel girou o corpo e o desarmou num golpe rápido, jogando-o ao chão. Outro veio com pau de aroeira, mas Miguel bloqueou e empurrou, derrubando-o. O barulho da luta se espalhou e o povo se agitou. Gritos, poeira, facas brilhando sob o sol. Letícia correu até a porta da casa, pegou uma pedra e atirou contra um dos atacantes, afastando-o de Miguel. "Fica dentro, Letícia", gritou ele. "Eu não vou te deixar sozinho", respondeu ela, os olhos cheios de lágrimas. O confronto durava minutos, que pareciam horas. Miguel já sangrava de um corte no braço, mas continuava de pé. Cada golpe era movido não só pela raiva, mas pelo amor que sentia. De repente, Bento surgiu por trás, a peixeira na mão. Letícia viu e gritou: "Miguel!" O vaqueiro se virou a tempo de bloquear o ataque. O choque das lâminas ecoou como trovão. Os dois se engalfinharam, caindo no chão, rolando na poeira. O povo assistia em silêncio pesado o duelo que decidia tudo. Letícia correu até eles, tentando separar, mas um homem a puxou pelo braço. Venha, menina. Sua madrasta lhe espera." Ela gritou, lutando, mas estava presa. "Miguel!" O vaqueiro, ao ouvir o grito, reuniu forças e empurrou Bento. Num só movimento levantou-se e golpeou o agressor que segurava Letícia, libertando-a. Ela caiu nos braços dele, chorando. "Eu não aguento mais, Miguel." Ele a apertou contra o peito, a respiração pesada. "Nem eu, Letícia, mas não vou deixar levar em você." O terreiro virou um campo de guerra. Poeira, gritos, facões cruzando. Miguel girava o corpo, golpeava, bloqueava, mas a cada minuto ficava mais cansado. O corte no braço sangrava, escorrendo até a mão. Bento, ofegante, sorria com ódio. "Você é forte, vaqueiro, mas ninguém vence contra o sertão inteiro." Os homens gritavam, cercando mais uma vez. Alguns hesitavam, vendo a coragem de Miguel, mas outros avançavam com sede de sangue. Letícia, vendo que ele já não aguentava sozinho, correu até a porta da casa. Pegou a espingarda velha, as mãos tremendo. "Parem!" gritou, apontando. O povo se calou por um instante. Uma menina frágil, de vestido rasgado, encarava 10 homens armados. "Ele não me raptou", ela gritou, a voz ecoando pelo vale. Eu pedi para ele me salvar. Se vocês têm honra, olhem para as minhas costas." Com um gesto rápido, puxou o tecido do vestido, mostrando as marcas vermelhas e as cicatrizes dos chicotes. O povo murmurou, chocado. "Bezi, foi minha madrasta", ela continuou, as lágrimas caindo. "Ela quem me bateu, quem me prendeu. Ele só me deu liberdade." Alguns baixaram as armas, sem coragem de encarar a verdade. Mas Bento gritou furioso: "Não escutem! É conversa de desavergonhada." Ele avançou contra Letícia. Miguel, com um rugido, correu, derrubando o jagunço antes que ele a tocasse. Os dois rolaram de novo no chão, facão contra peixeira. O povo se dividia. Uns gritavam: "Deixa o vaqueiro! É inocente!" Outros insistiam: "Ele enfeitiçou a menina! Tem que pagar!" A confusão aumentava. O sertão, que antes parecia falar numa só voz, agora se rachava entre ódio e dúvida. Miguel lutava com todas as forças, mas Bento era traiçoeiro. Num momento de descuido, o jagunço cravou a peixeira no ombro dele. O sangue escorreu quente. Letícia gritou desesperada: "Miguel!" Ele cambaleou, quase caindo. Bento sorriu, o rosto manchado de suor e pó. Acabou, vaqueiro. Mas Letícia, sem pensar, ergueu a espingarda e disparou. O tiro ecoou alto, assustando os cavalos. A bala não acertou Bento, mas passou rente ao rosto dele, queimando-lhe a pele. O jagunço caiu para trás, surpreso. Letícia correu até Miguel, ajudando-o a ficar de pé. "Eu não vou deixar você morrer", disse firme, os olhos em chamas. Miguel a olhou ofegante e, pela primeira vez, percebeu a força dela. Não era mais só a menina frágil que ele salvara no celeiro. Era mulher, disposta a lutar ao lado dele. O povo, vendo a cena, recuou. O silêncio caiu pesado. Ninguém ousava avançar contra os dois. Bento, ainda no chão, cuspia sangue e raiva. "Mas isso não acaba aqui." "Juro que não acaba." Ele recuou, montando no cavalo e fugindo com 2 homens. Os outros, confusos, foram se dispersando, alguns envergonhados, outros revoltados.
Miguel, sangrando, se apoiou em Letícia. Você salvou minha vida. Ela chorava, mas com firmeza. Assim como você salvou a minha. O silêncio voltou à serra depois da confusão. Apenas o vento soprava, levando embora a poeira do confronto. Miguel, cambaleando, deixou-se guiar por Letícia até dentro da casinha. O sangue escorria do ombro ferido. Sente aqui, rápido, disse ela, deitando-o sobre o jiral de palha. Ele gemeu de dor, mas tentou disfarçar. Não é nada. Só um arranhão. Arranhão? Ela respondeu firme, rasgando um pedaço do próprio vestido para estancar o ferimento. Você ia morrer se eu não tivesse gritado. Miguel sorriu fraco. Você foi mais valente do que muito homem que conheço. Letícia apertou o pano contra o ombro dele, as lágrimas misturando-se com suor. Não diga isso só para me consolar. Ele segurou a mão dela, quente de sangue. Não, Letícia. Eu digo porque é a verdade. Você tem mais coragem do que imagina. Ela baixou o rosto emocionada. Eu só tive medo de perder você. Os dias seguintes foram de silêncio e cuidado. Miguel, enfraquecido, se recuperava devagar. Letícia lavava as feridas dele com água de ervas, fazia comida, vigiava o terreiro à noite. Às vezes, ele acordava no meio da madrugada e a encontrava sentada ao lado dele, a lamparina acesa, costurando o pano rasgado do gibão. Os olhos dela, cansados, mas firmes, o observavam como se fosse a única razão de estar viva. Vá descansar, menina, murmurava ele. Eu só descanso quando tiver certeza que você vai ficar bem, respondia sem tirar os olhos da costura. Uma noite, quando a febre dele baixou, Miguel pegou a mão dela. Letícia, se o destino quiser que eu morra, que seja agora. Mas se eu viver, quero viver ao seu lado. Ela chorou, mas sorriu em meio às lágrimas. Eu não quero outro destino. Só quero você. Os dois se beijaram devagar, como quem sela uma promessa. Não era mais apenas paixão proibida, era amor, forjado no fogo da dor e da luta. Enquanto isso, na fazenda, a madrasta estava mais furiosa do que nunca. Bento voltara humilhado, a cicatriz ainda mais marcada pela pólvora do tiro que Letícia disparara. Ela atirou em mim, gritou ele, batendo na mesa. Uma menina ousou me enfrentar. A madrasta olhou para ele com desprezo. Você é fraco. Deixou uma moça lhe vencer. Eu quero sangue, rugiu Bento. Quero arrancar a vida daquele vaqueiro com minhas próprias mãos. A madrasta acendeu o cigarro de palha, tragou fundo e sorriu. E calma, Bento, a hora dele vai chegar, mas não com facão nem com bala. Ele vai cair pela boca do povo, pela vergonha, pela lei dos homens. Ela se levantou, os olhos faiscando. Vamos até o coronel. Vou pedir que declarem Miguel foragido. Assim, quando o povo for atrás dele, não haverá escapatória. Na serra, Miguel já conseguia andar de novo. De pé, apoiado em Letícia, observava o horizonte vermelho do pôr do sol. Eles não vão desistir. Disse sério. E nós também não, respondeu ela firme. Se for preciso lutar, eu luto com você. Ele olhou para ela com ternura e orgulho. Você não é mais só a menina que eu resgatei do celeiro. Você é minha companheira, minha mulher. Letícia sorriu, os olhos cheios de emoção. E não importa o que digam, eu sou sua. O sol rachava o chão duro quando Miguel, jamais recuperado, saiu para o terreiro. O ombro ainda doía, mas os passos estavam firmes. Ele olhou para o horizonte, os olhos estreitos. O sertão parecia em silêncio, mas Miguel sabia. Era o silêncio antes da tempestade. Letícia veio até ele, levando um prato com cuscuz e leite. Mas você precisa comer. Ainda não está forte. Ele pegou o prato, mas não comeu de imediato. Ficou olhando para a poeira que o vento levantava no caminho. Eles não vão parar, Letícia. Sua madrasta não descansa enquanto não tiver a gente de volta na coleira. Então vamos fugir daqui. Disse ela, os olhos marejados. Vamos para longe, para outro lugar onde ninguém nos conheça. Miguel respirou fundo, balançando a cabeça. O sertão não esquece, menina. A língua dele é comprida. Onde quer que a gente vá, a mentira vai chegar primeiro que a gente. Letícia abaixou o olhar.
Então, o que vamos fazer? Ele pousou o prato de lado e a encarou firme. Agora não vamos mais só esperar. Agora é a nossa vez de atacar. Na vila, os boatos já tinham virado certeza para muitos. Miguel era chamado de foragido, de raptor, de pecador. A madrasta, de luto falso e lágrimas ensaiadas, ganhava a simpatia de parte do povo. A pobrezinha perdeu a filha para as garras daquele homem. Diziam algumas mulheres: "Todeis, ele vai pagar. O coronel já mandou ordem para prender", murmuravam os homens na venda. Bento andava pelo povoado de peito estufado, a cicatriz latejando, mas orgulhoso. Quem se meter comigo termina como o vaqueiro vai terminar, enterrado na poeira. Miguel escutava tudo de longe, escondido na beira da feira. Voltou para a serra decidido. "Chega de correr, Letícia. Eles querem guerra? Vão ter." Ela, assustada, segurou o braço dele. "Miguel, não faça loucura. Loucura é esperar mais tempo e deixar que eles venham arrancar a gente daqui. Não, menina. Agora é hora de devolver na mesma moeda." Letícia, mesmo com medo, viu nos olhos dele algo que a fez tremer. Não era só raiva, era justiça. Naquela noite, Miguel foi até a tapera, onde sabia que Bento costumava se reunir com seus homens. Levava apenas o facão e a coragem. O vento batia forte, uivando entre as árvores secas. Bento estava lá, cercado por 3 jagunços, bebendo cachaça e rindo alto. "O vaqueiro deve estar escondido, feito cachorro acuado", zombava ele. Foi então que Miguel surgiu da escuridão, a lâmina brilhando sob a lua. Nem cachorro é quem bate em mulher. Homem de verdade enfrenta de frente. Os jagunços levantaram de supetão, mas Miguel foi rápido. Num golpe, derrubou o primeiro. No segundo, cravou o facão na mesa tão perto da mão dele que o sujeito largou a arma apavorado. Bento levantou, rindo de nervoso. Então veio me procurar, vaqueiro. Quer morrer logo, é?" Miguel deu um passo à frente, a voz grave como trovão. Não, vim avisar. Quem encostar um dedo nela de novo, não vive para contar." Os dois ficaram frente a frente, o silêncio cortado só pelo farfalhar do vento. Bento arreganhou os dentes, mas não atacou. Miguel se virou e foi embora, deixando atrás de si o recado gravado não só em palavras, mas em medo. Na manhã seguinte, a madrasta entrou no casarão do coronel Antero, o homem mais poderoso da região. O chão de ladrilho frio contrastava com o calor do sertão lá fora. O coronel, de bigode branco e olhar cansado, a recebeu sentado em sua cadeira de couro. "Dona Clarinda, ouvi dizer que sua enteada está vivendo escondida com o vaqueiro", falou, coçando o queixo. Ela suspirou, levando um lenço aos olhos como quem chora. "Coronel, minha menina foi raptada. Eu choro toda noite. Não consigo viver sabendo que ela está naquelas mãos." O coronel, homem de palavra dura, mas sensível à aparência de honra, franziu a testa. "Se é verdade o que diz, isso é crime." "É verdade, coronel." Ela respondeu firme. "E peço, em nome da justiça, que o senhor mande buscar Miguel. Que ele seja preso, que pague pelo que fez." Bento, ao lado dela, completou. "O povo já está contra ele. Só falta o senhor dar a ordem." O coronel coçou a barba, pensativo. "Pois que seja. Vou mandar a guarda da vila. Esse vaqueiro não vai zombar da lei." A madrasta sorriu por dentro. Não precisava mais de peixeira nem de emboscada. Agora tinha a força da lei em suas mãos. Na serra, Miguel sentia o ar pesado. Ele caminhava pelo terreiro, o facão na cintura, enquanto Letícia estendia roupa no varal. Que foi?" ela perguntou, vendo o olhar dele distante. "O vento trouxe recado", disse ele sério. "Sua madrasta foi atrás do coronel." O que isso quer dizer?" Letícia perguntou assustada. Miguel olhou para o horizonte, onde a poeira já começava a se levantar. "Quer dizer que agora não são só jagunços. São homens da lei. Vão vir me prender como se eu fosse bandido." Ela deixou cair o lençol das mãos, o coração apertado. "E o que vamos fazer?" Miguel respirou fundo. "Fugir mais não adianta. Eles vão atrás da gente até o fim do mundo." "Então?" perguntou ela, a voz embargada. Ele a encarou, os olhos firmes. Então chegou a hora de virar a guerra de vez. Na vila, o povo comentava animado a notícia. O coronel mandou prender Miguel. Vai ser levado algemado como ladrão."
A menina vai voltar para a madrasta, coitada. Alguns, porém, murmuravam em voz baixa. Mas e aquelas marcas no corpo dela? Será mesmo que o vaqueiro raptou? Não sei não. Tem coisa mal contada. O sertão começava a se dividir, mas a voz da madrasta ainda era a mais forte. Naquela noite, Miguel sentou-se ao lado da fogueira com Letícia. O fogo iluminava os rostos deles, revelando tanto cansaço quanto determinação. Se eles vierem, a gente luta junto, disse Letícia firme. Eu não volto para ela, nunca mais. Miguel olhou para ela orgulhoso. Você tem coragem de sobra, menina, mas eu não quero ver você sofrer. Já sofri tudo que podia sofrer. Agora só quero viver. Nem que seja lutando. Ele segurou a mão dela, apertando forte. Então vamos lutar, não só por nós dois, mas contra tudo de ruim que essa gente representa. O fogo estalou alto, como se confirmasse o juramento. O vento da madrugada soprava frio, levantando poeira pelas veredas. Miguel estava sentado à porta da casinha, afiando o facão devagar. O som da lâmina na pedra ecoava como um presságio. Letícia se aproximou, enrolada num chale simples. Você não dormiu? Disse preocupada. Dormo depois. Agora a cabeça não deixa, respondeu ele sem levantar os olhos. Tá pensando em quê? Miguel ergueu o facão, olhando o fio reluzir à luz da lua. Em acabar com isso de uma vez. Letícia gelou. Você vai atrás dela? Ele suspirou, fitando o horizonte. Sempre vivi me defendendo. Mas agora é diferente. Se eu não for, ela vem. E quando vier, vai trazer o sertão inteiro. Ela agarrou o braço dele, chorando. E se te matarem? Miguel encostou a mão no rosto dela com carinho. Então morro de pé. Mas não vou viver fugindo como cachorro acuado. Na manhã seguinte, Miguel desceu até o povoado. As pessoas paravam para olhar, algumas com medo, outras com desprezo. Ele caminhava firme, o gibão gasto cobrindo os ombros largos, o facão pendurado na cintura. Na venda, o silêncio caiu quando ele entrou. O dono, nervoso, tentou fingir normalidade. Quer alguma coisa, Miguel? Quero que diga a todos, falou ele alto, olhando para os presentes. Hoje à noite vou até a fazenda de Clarinda, e quem quiser conhecer a verdade vá comigo. O povo murmurou, surpreso. Ninguém esperava que o vaqueiro desafiasse de frente. Alguns riram, outros se entreolharam. Um velho levantou a voz. Esse homem sempre foi direito. Se ele diz que vai encarar a madrasta, eu acredito que tem coisa escondida. Outros assentiram, mas o medo falava mais alto. Ainda assim, a semente da dúvida foi lançada. Na fazenda, a madrasta recebeu a notícia de que Miguel vinha ao seu encontro. Em vez de medo, ela riu, tragando fundo o cigarro de palha. Ótimo! Assim ele cai na armadilha com os próprios pés. Bento, ainda com o rosto marcado pela pólvora, afiava a peixeira. Dessa vez não escapa. Vou acabar com ele diante de todos. A madrasta se levantou, os olhos faiscando. Quero o povo lá. Quero que todos vejam Miguel cair. Assim, não restará dúvida de quem manda nesse sertão. No alto da serra, Letícia preparava um pequeno embrulho com remédios caseiros, panos e água. Leve isso, disse entregando a Miguel. Eu sei que vai precisar. Ele a olhou nos olhos, emocionado. Você tem mais fé em mim do que eu mesmo tenho. Eu tenho fé na gente, respondeu ela firme. Volta para mim. Miguel a abraçou forte, beijando-lhe a testa. Se eu não voltar, saiba que te amei com tudo que sou. Ela chorou, mas sorriu entre lágrimas. Você vai voltar, porque o amor da gente é mais forte que o ódio dela. À noite, a lua cheia iluminava a estrada até a fazenda. Miguel caminhava com passos firmes, o facão na mão. Atrás dele, alguns homens do povoado o seguiam em silêncio. Eram poucos, mas bastava para mostrar que o sertão já não estava completamente do lado da madrasta. No casarão, Clarinda esperava sentada na varanda, um sorriso venenoso no rosto. Ao lado dela, Bento e mais jagunços armados. O terreiro estava cheio de curiosos. O povo, sedento por espetáculo, queria ver sangue. Miguel parou diante da varanda, os olhos fixos na madrasta. Hoje o sertão vai ouvir a verdade. A hora da vingança tinha chegado. Não havia mais fugas, nem boatos, nem esconderijos.
O próximo passo seria o confronto direto. Miguel contra a madrasta, diante dos olhos do sertão inteiro. O terreiro da fazenda estava cheio. Homens, mulheres e até crianças se apertavam para assistir. O ar cheirava a suor, poeira e expectativa. As lamparinas iluminavam a cena com luz amarelada, jogando sombras compridas no chão. Na varanda, a madrasta estava sentada numa cadeira alta, como rainha num trono de veneno. Ao lado dela, Bento afiava a peixeira, os olhos brilhando de ódio. Miguel chegou andando firme, o gibão surrado cobrindo os ombros, o facão preso à mão calejada. Atrás dele, meia dúzia de homens do povoado. Poucos, mas leais. O povo abriu caminho, o silêncio pesando como chumbo. Aqui estou, disse Miguel, a voz grave ecoando pelo terreiro. Chega de mentira. A madrasta riu, tragando o cigarro de palha. Chegou para cair, vaqueiro. Roubou minha enteada, manchou a honra dela. Hoje o sertão todo vai ver a justiça. Miguel apontou o facão para ela. A justiça que você nunca soube o que é. Foi você quem amarrou Letícia no celeiro. Foi você quem levantou o chicote contra ela. O povo murmurou, surpreso. A madrasta ergueu as mãos como atriz de teatro. Hunt, ouçam! Ele mente para se defender. A menina está enfeitiçada! Foi então que Letícia surgiu. De vestido simples, cabelos soltos e olhar firme, caminhou até o meio do terreiro. O povo abriu caminho em silêncio. Oh, não é mentira, disse ela, a voz clara. Minha madrasta me prendeu, me chicoteou, me tratou como bicho. Miguel me salvou. Se hoje respiro, é por causa dele. Ela virou de costas, puxando o vestido e mostrando as cicatrizes vermelhas. O povo arfou em choque. Alguns taparam a boca, outros se entreolharam, envergonhados de ter acreditado nas mentiras. Essas marcas não são invenção. São a verdade que carrego no corpo, completou Letícia. E se ainda duvidam, olhem nos meus olhos. Eu amo esse homem. O silêncio foi quebrado por um grito de Bento. Cala a boca, desavergonhada! E avançou com a peixeira. Miguel correu, interceptando o golpe. Os dois se engalfinharam no centro do terreiro, o povo se afastando, gritando. O choque das lâminas ecoava como trovão. Bento era rápido, mas Miguel era mais forte. O duelo foi intenso, cada golpe levantando faíscas de metal. Letícia gritava o nome de Miguel desesperada. Por fim, num movimento certeiro, Miguel desarmou Bento. A peixeira voou longe e caiu na poeira. O jagunço caiu de joelhos ofegante, mas ainda rindo. Pode me matar, mas não muda nada. O sertão sempre vai cuspir no nome de vocês dois. Miguel ergueu o facão, mas hesitou. A raiva queimava, mas o coração pesava. Então Letícia gritou, não, Miguel, a vingança não vai apagar as cicatrizes. Só a verdade pode. Ele respirou fundo, abaixou a lâmina e empurrou Bento de lado, deixando-o humilhado diante do povo. Todos os olhares se voltaram para a madrasta. Ela tremia, mas tentou manter a pose. Não acreditem nela, é uma menina ingrata, mentirosa. Foi quando uma das vizinhas, velha, que já conhecia as maldades dela, gritou. Eu vi a menina ser espancada naquele celeiro mais de uma vez. Outra mulher acrescentou, sempre desconfiamos. Mas ninguém tinha coragem de falar. O povo começou a se agitar, murmurando contra a madrasta. O rosto dela empalideceu. O véu da mentira começava a cair. A verdade de Letícia ganhava voz, e o poder da madrasta vacilava pela primeira vez. Mas ainda restava o último embate, o confronto final que decidiria se haveria redenção ou tragédia no sertão. O terreiro fervia. Os cochichos se transformavam em vozes firmes. O povo apontava para a madrasta com um olhar de acusação. Clarinda, que sempre comandara pelo medo, sentiu pela primeira vez a autoridade escapar de suas mãos. Vocês vão acreditar em uma menina? Gritou a voz tremendo. Uma ingrata que inventa histórias? Um homem se levantou da multidão, chapéu na mão, voz firme. Ninguém inventa cicatriz. E nós vimos as marcas no corpo dela. É verdade, disse uma mulher. Eu mesmo ouvi os gritos vindo do celeiro, mas tinha medo de falar. Outros assentiram, murmurando em coro. Clarinda ficou pálida, as mãos tremendo.
Bento, ainda ajoelhado, tentou se levantar. Não deem ouvidos! É tudo armação do vaqueiro. Mas o povo já não acreditava. Alguém da multidão gritou: você é jagunço vendido. Tá comendo na mão dela há anos. Bento avançou furioso, mas foi contido por 2 homens do povoado que o derrubaram na poeira. Miguel se virou para a madrasta, os olhos faiscando. Você mentiu! Envenenou o povo, quis destruir a vida dela. Agora acabou. Clarinda recuou um passo, mas ainda tentou se defender. Fiz o que fiz porque ela nunca me respeitou. Essa menina nunca foi filha de verdade. Letícia avançou, os olhos cheios de lágrimas, mas a voz firme. Nunca fui sua filha porque você nunca foi mãe. Você me odiava sem razão. E o que recebeu de mim foi só silêncio e medo. Mas hoje não tenho mais medo. A multidão vibrou em apoio. O povo que antes se calava, agora se erguia em voz alta. Basta. Chega de crueldade. O coronel Antero, que assistia calado da varanda, levantou-se. A voz dele, grave e respeitada, ecoou pelo terreiro. O sertão não pode viver de mentira. O que vimos aqui é verdade. Essa moça fala com a marca no corpo e a marca não mente. Ele se voltou para Clarinda. A partir de hoje, você não tem mais respeito nem poder nessas terras. O povo aplaudiu, alguns gritaram, outros jogaram poeira contra a varanda. Clarinda tremia, perdida, sem saber o que dizer. Miguel, ofegante, se voltou para o povo. Eu nunca pedi nada além de paz. Mas paz não nasce da covardia. Se quiserem me julgar, que me julguem agora, diante de todos. Silêncio. Então, uma velha senhora gritou. Você é homem de coragem, Miguel. Se não fosse você, a menina estava morta. Outros concordaram. E pouco a pouco o povo começou a bater palmas. O vaqueiro, antes caçado, agora era visto como herói. Clarinda caiu de joelhos na varanda, os olhos arregalados de ódio e desespero. Malditos! Todos malditos. Bento, contido por 2 homens, gritava como fera acuada. Isso não acaba, eu volto. Mas o povo já não tinha medo. Letícia segurou a mão de Miguel, erguendo-a diante de todos. Este é o homem que me salvou. O homem que me ensinou o que é amor de verdade. O povo vibrou, batendo palmas e gritando palavras de apoio. O sol começava a nascer no horizonte, dourando o céu e iluminando o terreiro. Miguel, emocionado, olhou para Letícia. Agora acabou. Ela sorriu em meio às lágrimas. Não, Miguel. Agora é que começa. A madrasta estava derrotada diante da verdade do povo. Mas ainda restava o momento final. A escolha de Miguel e Letícia sobre o futuro deles, se ficariam no sertão marcado pela dor ou se buscariam um novo caminho. O sol subia no horizonte, banhando o terreiro da fazenda com luz dourada. O povo, ainda agitado, começava a se dispersar, murmurando entre si sobre tudo o que havia acontecido. Alguns abanavam a cabeça em vergonha por terem acreditado nas mentiras. Outros, de peito estufado, já diziam em voz alta: Miguel é homem direito. Letícia falou a verdade diante de todos. Agora o sertão tem que mudar. A madrasta, derrotada, permaneceu ajoelhada na varanda. O rosto endurecido já não trazia autoridade, apenas desespero. O coronel Antero se aproximou e falou em tom firme. Você perdeu, Clarinda. O povo não é mais seu. Ela não respondeu. Apenas abaixou a cabeça, consumida pela própria raiva. Bento foi arrastado pelos homens do povoado, cuspindo xingamentos e promessas de vingança. Mas agora, ninguém tinha medo dele. O jagunço não passava de um cão sem dono. No centro do terreiro, Miguel e Letícia ainda estavam de mãos dadas. Ela olhou para ele, os olhos cheios de emoção. Conseguimos! Miguel respirou fundo, sentindo o peso sair dos ombros. Não, você conseguiu. Foi sua coragem que abriu os olhos do povo. Ela sorriu em meio às lágrimas. Foi nossa coragem. Ele a puxou para um abraço forte. O cheiro do sertão, poeira, suor, fumaça, parecia se misturar ao calor daquele momento. E, pela primeira vez, o coração deles bateu livre, sem medo. Dias depois, o sertão parecia outro. A casinha na serra já não era esconderijo, mas lar.
Miguel trabalhava no terreiro, consertando a cerca, enquanto Letícia cuidava das galinhas e do pequeno jardim que começava a florescer. Nunca pensei que ia sorrir assim um dia, disse ela, vendo Miguel ajeitar o chapéu e rir de leve. O sertão é duro, menina, mas também sabe dar alegria para quem não tem medo de lutar. Ela se aproximou, encostando a cabeça no peito dele. Nosso amor nasceu da dor, mas agora cresce na esperança. Miguel a abraçou, olhando para o horizonte. E que o sertão inteiro ouça, eu não tenho vergonha do que sinto, tenho orgulho. À noite, ao redor da fogueira, alguns vizinhos começaram a aparecer. Homens e mulheres que antes se calavam, agora vinham trazer apoio. Trouxeram pão, milho, até presentes simples, como um pote de barro novo. Um velho disse: Miguel, você mostrou que coragem não é só ter braço forte, é ter coração firme. Outro completou: Letícia, você deu voz a todas as mulheres que sofrem caladas. Hoje o sertão aprendeu com você. Ela sorriu, emocionada, os olhos brilhando. Miguel a segurou pela cintura, orgulhoso. Na última noite dessa história, Letícia e Miguel estavam sentados lado a lado, olhando a lua cheia. O vento soprava suave, trazendo o cheiro da terra molhada de uma chuva distante. Você acha que ainda vão falar mal da gente? Perguntou ela. Sempre vão falar, respondeu ele sério. Mas agora a gente não precisa mais se esconder. Ela sorriu, encostando-se nele. Então que falem. Enquanto eu tiver você, nada mais importa. Miguel a beijou devagar, sob a luz da lua. E naquele beijo havia tudo. O peso do passado, a dor das cicatrizes, mas também a certeza de que o amor deles era mais forte do que qualquer ódio. No sertão as histórias correm rápidas. Alguns ainda lembram da madrasta cruel, que caiu diante da própria mentira. Outros contam da coragem de Letícia, a menina que transformou dor em voz. Mas todos, sem exceção, lembram do vaqueiro Miguel, homem de honra, que enfrentou o sertão inteiro por amor. E, no fim, entre poeira, sol e esperança, Miguel e Letícia escreveram sua própria redenção. Não como fugitivos, mas como amantes que venceram o ódio com a força da paixão.